Abril 9, Deuteronômio 33, versos 1 a 29. Esta é a bênção que Moisés, o homem de Deus, deu aos israelitas antes de sua morte. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós desde o monte Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio de Meribá Cádiz, com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama seu povo, todos os seus santos estão em suas mãos, seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Jessurum, quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só. Que a tribo de Rubem viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isso que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. Ó Senhor, ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo. Dá-lhes forças para defender sua causa. Ajuda-os contra seus inimigos. A respeito da tribo de Levi disse: Ó Senhor, deste o Tumim e o Urim, as sortes sagradas, a teus servos fiéis. Tu os provaste em Massá e lutaste com eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que os próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Ensinaram teus estatutos a Jacó. Deram tuas instruções a Israel. Oferecem incenso diante de ti e apresentam holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris de seus inimigos, derruba seus adversários para que nunca voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e o faz descansar sobre seus ombros. O Senhor abençoe suas terras com a dádiva preciosa do orvalho do céu e a água das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra em sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre seus irmãos. José, majestoso como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem. Com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, disse: Que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Convoquem o povo ao monte, para ali oferecer os sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos da areia. A respeito da tribo de Gade, disse: Abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita como leão, para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e obedeceu a seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão que salta de Baçã. A respeito da tribo de Naphtali, disse: Ó Naphtali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul. E, a respeito da tribo de Asser, disse: Que Asser seja mais abençoado que os outros filhos, seja ele estimado por seus irmãos e banhe os pés em óleo de oliva. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze,
e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurun. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio e seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz, a fonte de Jacó estará segura, numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu escudo protetor, a sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Lucas 13, versos 1 a 21. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não, e eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e, no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ela à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então Jesus disse: Com que se parece o reino de Deus? Com que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Disse também: Com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer o pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Salmo 78, versos 65 a 72. Então o Senhor se levantou como de um sono, como o guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os sacerdotes de José. Não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amou. Ali construiu seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou.
tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou-o pastor dos descendentes de Jacó. O povo a Deus pertence, Israel. Com coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Provérbios 12, verso 25. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima.